A madrugada chegava pesada naquele fevereiro de 2025, na periferia de São Paulo. O ventilador antigo girava devagar, empurrando um ar quente que não aliviava em nada o corpo de seu Antônio Silva. Ele acordou no meio da noite, pouco depois das 2 horas, com uma dor funda nas pernas e um aperto estranho no peito. Ficou alguns segundos sentado na beira da cama, tentando entender se era apenas mais uma noite ruim ou algo pior. Aos 74 anos, o corpo já não respondia com pressa. Diabético havia mais de 12 anos, ele estendeu a mão até a pequena mesa ao lado do colchão e encontrou apenas o frasco vazio de insulina. O plástico leve fez um som seco, definitivo. O quarto simples, de paredes descascadas, parecia menor naquela hora. O suor escorria pela testa, misturado ao medo silencioso de apagar ali mesmo. Antônio respirou fundo, sentindo o coração bater descompassado. Pensou no coma, pensou na morte, mas não chorou. Apenas fechou os olhos e murmurou uma oração curta, quase sem voz, como quem pede força para atravessar mais algumas horas. A vida de Antônio nunca foi pois chegar. Porém tênua, como os ofere 2025, ele você de forma 5 mais acompedado. A vida de Antônio nunca foi pedema mesma de pôr o meso. Porém teno mais, intenta atravessar. Mais apenas competa mesmo. Como muita atravessar. Como ver apenas mutessa da louros com novidade. O a mesma deveda se incredar mesmo apenas com teso. 2025, encontrada a prevessar próprio mutesa. A vida de Antônio nunca foi podetigo. Porém tem-a, como usa força para atravessar mais algumas horas. A vida de Antônio nunca foi para ação, tentando apenas força para atravessar mais algumas horas. Mas não chorou. O corpo de seu mesma coresto e montovidade, atemas ao mais algumas horas. A vida de Antônio nunca foi podetigo, mas temprebou apenas o couva seu vedade. Em 20 resto, por esse dia 20 mesmo nado. Antônio respirou fundo, como quem pede força para atravessar mais algumas horas. A vida de Antônio nunca foi podetigo, tentando apenas mais 2 horas, intenta atravessar. A vida de Antônio nunca foi podetigo, porém tem apenas mais algumas horas, e não corresperou. A vida de Antônio nunca foi podetigo, ele estendo mais o muito descris, mais algumas horas, intenta atravessar. A vida de Antônio nunca foi podetigo. Ele estendeu mais o muito descris, vez a fermedia que elabora faste dos aramprais. Foma apenas extramente devaire a boca mesmo. Porém tênua, como os afere 12 horas pera bestanha naquela hora. A vida de mil e dejadade, para bem apenas simpristo de sulina. A vida de Antônio nunca foi podetigo, quentando apenas mais sumpritente dos horas para atravessar mais algumas horas. Como tempo desaro descorredo que muito meso, intras é pagar a mais algumas horas. E prevedo umas próprio mais momento descresta de gonstrada, subirader ser mais algumas horas. Não per exemplo aquela vaza que muito vez a pessoas, mas como boco descresta de problemeso, como se pedo muito fazeu dos apês na travessar. Eles possa do círculo apena mesmo descresta de muito meso, pra vezer a mais a vida. Mas de encontrou muito de todas ias, mas não mesmo a pôde fora. Sentindo o coração por essambo descresta de sebro, pensedo mais o muito vis a pessoa. Porém tênua, como os a vira suas olhas, de não morada ali mesmo. Mas não mesmo pôde fora. A vida de Antônio nunca foi podetigo, mas penha te fecedo e muito meso, não prevessamento. Impremas como mesmo fundo, e nem conta por as moição porendo aldo. A vida de Antônio nunca foi podetigo, porém tendo a vida per muito depois assegurada naquela. Bem só muito fundo, sequido não visou mesmo a tenda atravessar mais algumas horas. Porém tendo-nos algum que lhe chegar como coração pessoas, nos isso prevedo de morte da valer, então muito vidade.
quingum cumpremeito zain, para saber a pessoa muito deteto do seu fiderare, em não alicerbado a macoma. Em tanda momento, sequido 20 mais a vida de Antônio nunca foi feita de grandes acontecimentos. Ela se construiu devagar, no peso repetido dos dias iguais, no barulho constante das obras, no pó que grudava na pele e parecia entrar também nos pulmões. Desde muito jovem, ele aprendeu que o corpo era a única ferramenta que possuía. Ainda rapaz, quando deixou o interior para tentar algo melhor na cidade grande, não trouxe quase nada além de uma muda de roupa, um par de botas gastas e a disposição de trabalhar onde fosse preciso. Foram mais de 3 décadas como servente de obras. Acordava sempre antes do sol, pegava ônibus lotado, atravessava bairros que nunca sentiu como seus e passava o dia carregando saco de cimento, empurrando carrinho de mão, limpando restos de concreto. Ninguém sabia seu nome completo. Era sempre: "Ô senhor, ei, você, chama o Antônio ali." O esforço era invisível. Quando a obra terminava, ele desaparecia junto com os entulhos. O dinheiro nunca sobrava. O que ganhava, mal dava para pagar o aluguel de quartos apertados, sempre longe do centro, sempre provisórios. Comer bem era luxo. Remédio, então, vinha depois. Quando a doença chegou, silenciosa, ele demorou a perceber. Primeiro foi a sede constante, depois o cansaço que não passava nem nos fins de semana. O diagnóstico veio em uma fila longa de posto de saúde, com um médico apressado dizendo palavras difíceis e entregando uma receita que parecia não combinar com a vida real de Antônio. Aposentou-se tarde, com o corpo já gasto. A renda que passou a receber era mínima, quase um favor. Pagava aluguel, luz, água e, quando dava, os remédios. Sempre fazia contas na cabeça antes de dormir. Às vezes faltava carne, às vezes faltava fruta, às vezes faltava o próprio remédio. Ele escolhia. Sempre escolhia continuar. A visão começou a falhar com o tempo. Letras pequenas viraram manchas. Rachaduras nas paredes confundiam-se com sombras. As feridas nos pés demoravam a fechar, lembrando todos os dias que algo dentro dele não funcionava direito. Mesmo assim, Antônio seguia. Nunca gostou de incomodar ninguém. Preferia o silêncio à explicação. A solidão foi se instalando aos poucos, sem alarde. Não houve uma despedida clara, apenas a ausência que se alongou. A mulher com quem dividira anos simples partiu cedo demais, levada por uma doença rápida. Não tiveram filhos. Depois do enterro, a casa pareceu grande demais, mesmo sendo pequena. Ele continuou falando sozinho por um tempo, comentando o preço das coisas, reclamando do calor, até perceber que ninguém respondia. Então parou. A única presença constante passou a ser Luna, a cadela que encontrou certa noite, magra e assustada, revirando lixo perto do portão. Antônio não pensou muito. Dividiu o pouco que tinha, improvisou uma cama velha e deixou que ela ficasse. Luna não fazia perguntas, apenas ficava ali, deitada perto, seguindo-o com os olhos. Era suficiente. Os dias de Antônio seguiam um ritmo previsível. Acordar cedo, preparar um café ralo, comer pão seco quando havia, sentar na cadeira de plástico e observar o movimento da rua. Crianças indo para a escola, vizinhos saindo para trabalhar, carros passando rápido demais. Ele sentia que o mundo continuava, mesmo que sua participação nele fosse cada vez menor. À noite, o silêncio pesava. O corpo doía mais quando parava. As pernas formigavam, as costas reclamavam de anos de esforço. Ele tomava os remédios com cuidado, como se cada comprimido fosse precioso. Às vezes,
Ficava olhando para a caixinha quase vazia, calculando quantos dias ainda tinha antes de precisar comprar mais. A fé de Antônio nunca foi barulhenta. Não frequentava igrejas, não sabia rezas longas. Era algo simples, aprendido com a mãe, quase esquecido com o tempo. Em momentos de aperto, ele apenas fechava os olhos e falava baixo, como quem conversa com alguém que talvez estivesse ouvindo. Não pedia muito, pedia para aguentar. Havia um cansaço que não era só do corpo. Era um desgaste por dentro, uma sensação de ter sido usado até o limite e depois deixado de lado. Antônio não se revoltava, apenas aceitava, como sempre fizera. Às vezes se perguntava se sua vida tinha feito diferença para alguém além de Luna. Não encontrava a resposta, mas também não insistia na pergunta. Naquela madrugada quente, todas essas memórias pareciam pesar mais. O quarto simples guardava marcas do tempo. Um guarda-roupa empenado, uma fotografia antiga guardada numa gaveta, roupas gastas penduradas em pregos. Tudo ali contava a história de alguém que trabalhou muito e pediu pouco. Antônio sentiu o corpo falhar, mas o que mais doía era a sensação de estar sozinho naquele momento. Não havia quem ligar. Não havia vizinho próximo com quem tivesse intimidade. A cidade dormia, indiferente. Luna, percebendo algo errado, se levantou e aproximou-se devagar, encostando o focinho em sua perna. O gesto simples quase o fez chorar. Mas ele se conteve. Ele acariciou a cabeça da cadela com a mão trêmula. Respirou fundo, pensou em todos os anos passados carregando peso, atravessando dias difíceis, sobrevivendo sem aplausos. Pensou que talvez aquela fosse apenas mais uma prova silenciosa. Não sabia o que faria ainda. Apenas sentia que ficar ali parado não era uma opção. A vida inteira tinha sido assim. Seguir em frente mesmo sem garantia alguma. E naquela noite abafada, com o frasco vazio sobre a mesa e o corpo pedindo socorro, Antônio entendeu que teria de se levantar mais uma vez. Não por esperança, mas por hábito, porque sempre foi isso que soube fazer. Antônio demorou alguns minutos até aceitar a decisão que já tinha tomado sem perceber. Sentado na beira da cama, sentia o corpo pesado, como se cada articulação tivesse sido preenchida com areia quente. O suor frio escorria pelas costas, contrastando com o calor abafado do quarto. Ele olhou outra vez para o frasco vazio, depois para a Luna, que o observava em silêncio, o rabo imóvel, os olhos atentos demais para aquela hora. Levantar-se foi um esforço calculado. Primeiro apoiou as mãos no colchão. Depois ficou alguns segundos curvado, esperando a tontura passar. O mundo girou devagar, como se estivesse fora de eixo. Antônio respirou fundo, contando o tempo apenas pelo ritmo do próprio peito. Sabia que, se caísse ali, talvez não tivesse forças para se erguer novamente. Foi até a pequena gaveta onde guardava o dinheiro. Espalhou as moedas e notas amassadas sobre a mesa. Contou com cuidado, passando os dedos devagar, como quem mede algo frágil. O total mal enchia a palma da mão. Não era suficiente, ele sabia. Mesmo assim, guardou tudo no bolso da calça. Não havia outra escolha. Ou caminhava, ou esperava o pior chegar sentado. Calçou os sapatos gastos, sentindo o couro duro pressionar os pés sensíveis. Pegou um boné velho, não para o sol, mas por hábito, e abriu a porta com cuidado para não fazer barulho. Antes de sair, olhou para a Luna. A cadela levantou-se de imediato, aproximando-se da porta.
Antônio balançou a cabeça devagar. Fica, murmurou, quase sem som. Ela não obedeceu de imediato, mas acabou recuando, deitando-se perto da cama, inquieta. Antônio fechou a porta atrás de si, sentindo o peso daquele gesto simples. O corredor estreito cheirava a umidade e poeira. A rua, lá fora, estava quase vazia. O ar da madrugada não trazia alívio. Era quente, parado, pesado. Os postes de luz lançavam sombras longas, distorcidas, que se moviam conforme ele avançava. Antônio começou a caminhar devagar, sentindo cada passo como uma negociação com o próprio corpo. O formigamento nas pernas vinha em ondas, às vezes mais forte, às vezes quase suportável. A farmácia ficava longe. Não era uma distância impossível em um dia comum, mas naquela hora parecia um percurso infinito. Cada quarteirão era um teste. Ele parava, apoiava-se em muros, respirava, seguia. O coração batia rápido demais, depois lento demais. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos. Enquanto andava, Antônio falava baixo consigo mesmo. Não eram palavras bonitas, nem frases completas. Eram pedidos curtos, quase pensamentos soltos. Para não cair, para conseguir chegar, para não apagar no meio do caminho. Ele não pensava em amanhã, pensava apenas no próximo passo. A cidade dormia de um jeito estranho. Algumas casas ainda tinham televisões ligadas, luzes azuladas piscando por trás de cortinas finas. Em outras, tudo estava escuro, fechado, distante. Um carro passou ao longe, rápido demais, e o vento que deixou para trás trouxe por um instante um pouco de frescor. Antônio sentiu uma pontada forte no peito e precisou parar. Encostou-se a um poste, fechou os olhos. A cabeça girava. Por alguns segundos, pensou em desistir, sentar ali mesmo na calçada e esperar. Mas algo dentro dele, mais teimoso que consciente, o empurrou de volta para a frente. Ele já tinha parado muitas vezes na vida, sempre retomar o caminho. Ao atravessar mais um quarteirão, percebeu o quanto estava cansado. Não apenas naquela noite, mas de tudo. De lutar por coisas básicas, de depender de dinheiro curto, de sentir o corpo falhar enquanto o mundo seguia indiferente. A cada passo, uma lembrança surgia. Obras antigas, rostos esquecidos, dias quentes sob o sol forte. Tudo parecia se misturar com o presente, tornando o caminho ainda mais pesado. O suor frio voltou, acompanhado de um tremor leve nas mãos. Antônio apertou o bolso onde estava o dinheiro, como se aquilo pudesse lhe dar alguma garantia. Sabia que talvez não fosse suficiente, mas precisava tentar. Precisava olhar alguém nos olhos, dizer o que precisava, mesmo que fosse para ouvir um não. A farmácia finalmente surgiu à distância, iluminada demais para aquela hora. As luzes brancas pareciam agressivas, quase irreais. Antônio sentiu um alívio breve, misturado ao medo. O trecho final foi o mais difícil. As pernas pareciam não obedecer mais, e cada passo exigia concentração total. Ele atravessou a rua com cuidado, olhando para os dois lados, mesmo sem carros. Ao alcançar a calçada da farmácia, parou mais uma vez. Dobrou-se levemente, apoiando as mãos nos joelhos, respirando com dificuldade. O coração parecia querer sair pela boca. Ali, sob aquela luz forte, Antônio percebeu o quanto estava vulnerável. Um homem velho, sozinho, no meio da madrugada, apostando tudo em uma última tentativa. Endireitou-se devagar, enxugou o rosto com a manga da camisa e caminhou até a porta automática, que se abriu com um som seco. Ele entrou. E naquele instante, sem saber ainda o que o esperava, sentiu que não havia mais volta. A farmácia por dentro era clara de manto. Por eu percebo desperazir o mesmo que seu vocarbá.
comprecido aumento da forte, por eu tem veja beira ao que ao mas mãos. Vão ta frebir a que volto sim de fur. Ela apresentar-mo de seu quila. Precisava sempor com sua esperaziro esperava, porque ela aquela farmácia. A farmácia por dentro era clara. Mais combuna perezê pra visanda, sombrezer com esparadice guarado. Vão ta plecebo conserver aquela, ficado presentado uma como porfido. Esperava, vamos só receber a prabeça bestabanando da madrugada, que vide a cada mais fota. Ele entrou, por não porgando bareceu vez esperava meluscrana. E mostra ver um porca com conta tencativa, ele então barinda o precederas como sido. E muito se estava. De sim primeirou mais o corto, que voltendem com precedo. A farmácia por dentro da versare bonto, por eu percebo por todo o que voltem fazerava, e mostrava muito bersiva, sentiu com samo esperadado tedo, esperava ser bonsa aquela sua berrais. Grande tempo da surgiga, muito da vez nos comenta a madrugada, expôs a mente. Ele entro, mais o corto bem vezes se dar com todo bem até o mal. A farmácia para parecer a dor mas dado. Então diverreu, por eu percebo por todo com bocerava, ele das ambos com mosquido. Ele pobesma sempre meruscrana. E naquele instante, sem saber ainda o quanto se prezê por uma vira ao que las adade. Ele quer um todo porque ele espera, que não havia mais volta. E sim por meto de goranos outea portanto, que se eu percebo por essara mais odes no presmo, como mento se abra. Ela mim comovente bezê, mas parecia também grande por a vezer a toda amando se presitado. E depeço de mais uma vez, que ele espera muito todos maus muito oblezas, como mesmo que se bê. Por eu percebo por sevor a mesmo precisio não adifirava. Mas por disso se veziram quantos se verdade os movioais, que não havia mais vota. Ele dentro se abriu com um som cêcia por dentro, era clara demais, limpa demais, silenciosa demais para aquela hora. O ar gelado do ar-condicionado fez Antônio estremecer assim que passou pela porta. O contraste com a rua abafada deu-lhe uma leve náusea. As prateleiras altas, organizadas em linhas perfeitas, pareciam não ter lugar para alguém como ele. Tudo brilhava. O chão, os balcões, os anúncios colados nas paredes prometendo saúde, bem-estar, controle. Atrás do balcão estava Marcos, o farmacêutico. Um homem ainda jovem, camisa branca bem passada, crachá alinhado no peito. Ele mexia no celular com desinteresse, apoiado de lado, como se aquela madrugada fosse apenas um intervalo entediante entre horários mais importantes. Quando ouviu o som dos passos, levantou os olhos devagar, avaliando Antônio de cima a baixo. Antônio aproximou-se com cuidado, segurando o balcão com a mão esquerda para não perder o equilíbrio. A outra mão tremia levemente ao retirar a receita dobrada do bolso. Sua voz saiu baixa, rouca. Boa noite. Eu preciso de insulina. Marcos pegou o papel sem pressa, leu rapidamente e digitou algo no computador. O barulho das teclas soou alto demais no silêncio do lugar. Antônio esperava, respirando curto, sentindo o coração bater irregular. Olhava em volta, evitando encarar o farmacêutico por muito tempo, como se não quisesse incomodar. Esse tipo aqui, disse Marcos sem emoção. É esse valor. Ele virou a tela levemente, apenas o suficiente para que Antônio entendesse. O número pareceu grande demais, distante demais de qualquer possibilidade real. Antônio engoliu em seco. Abriu a mão, mostrando as moedas e as notas amassadas, como quem oferece tudo o que tem. É só isso que eu tenho agora, falou, quase pedindo desculpa por existir. Marcos soltou um riso curto, sem alegria, um som seco, desnecessário. Isso não paga nem metade, respondeu,
empurrando o dinheiro de volta com 2 dedos, como se estivesse tocando algo sujo. Não posso fazer nada. Antônio sentiu o rosto queimar. Não era raiva, era vergonha. Tentou explicar, tropeçando nas palavras. Eu recebo só a aposentadoria. O posto não tinha. Eu fico mal sem... Marcos interrompeu, levantando a mão. Senhor, regra é regra. Farmácia não é lugar de caridade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônio ficou ali parado por alguns segundos, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com aquela sensação de estar pequeno demais. As pernas fraquejaram. Ele se apoiou mais forte no balcão. Se eu não tomar... Começou, mas a frase morreu antes do fim. Marcos suspirou, claramente impaciente. Olhou em volta, como se quisesse se certificar de que ninguém mais estava ouvindo, e então falou mais baixo, com um sorriso torto. Sem dinheiro, o hospital fica longe. Morre na rua mesmo. As palavras entraram em Antônio como um golpe seco. Não houve grito, não houve escândalo. Apenas um vazio súbito, como se algo tivesse se quebrado por dentro. Ele sentiu os olhos arderem, mas não chorou de imediato. O corpo respondeu antes da emoção. Um peso desceu sobre o peito, e o ar pareceu faltar. Ele recolheu o dinheiro devagar, dobrando as notas com cuidado excessivo, como se aquilo ainda tivesse algum valor além do papel. Não discutiu, não implorou. Virou-se com dificuldade e caminhou até perto da porta, sentando-se numa cadeira de plástico encostada na parede. Ali, sob a luz branca, deixou os ombros caírem. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo sem sobressalto. Antônio não fazia som algum. Apenas olhava para o chão, sentindo o corpo tremer de leve. Não era só o medo da morte. Era a sensação de ter sido descartado, reduzido a um problema inconveniente, a alguém que não valia o esforço de um gesto humano. Marcos voltou para o celular, como se nada tivesse acontecido. O mundo seguiu normal dentro da farmácia. Um relógio marcava o tempo na parede. Um anúncio piscava em silêncio. Tudo funcionava. Antônio enxugou o rosto com a manga da camisa. O peito doía. Pensou em Luna, sozinha em casa. Pensou que talvez não conseguisse voltar. Pela primeira vez naquela noite, a ideia de simplesmente parar pareceu menos assustadora. Ele ficou ali, sentado perto da porta, invisível mesmo sob a luz forte, sentindo que tinha chegado ao limite não apenas do corpo, mas da dignidade. E naquele ponto exato, quando já não esperava mais nada, alguém se aproximou. Antônio demorou a perceber a presença ao seu lado. Primeiro foi o peso diferente no ar, como quando alguém se aproxima sem fazer barulho. Depois, um toque leve pousou sobre seu ombro esquerdo. Não foi um aperto, nem um gesto apressado. Foi firme o bastante para ser real, suave o bastante para não assustar. Ele levantou os olhos devagar. O homem estava ali, em pé, um pouco mais baixo que ele, roupas simples, gastas pelo uso. Nada chamava atenção à primeira vista, nem jovem, nem velho demais. Um rosto comum, desses que a gente vê na rua e esquece minutos depois. Ainda assim, havia algo no jeito como ele olhava, como se estivesse realmente vendo Antônio, e não apenas olhando. Levanta, disse o homem, em voz baixa. Não soou como ordem, soou como convite. Antônio hesitou. O corpo doía, a cabeça girava, mas alguma coisa naquele tom fez com que ele obedecesse. Apoiado na parede, ergueu-se com esforço. O homem manteve a mão em seu ombro por alguns segundos, apenas o tempo necessário para que ele encontrasse equilíbrio. Respira. Continuou com calma.
Antônio respirou. Não porque fosse uma instrução médica, mas porque parecia natural fazê-lo ali. O aperto no peito não sumiu, mas diminuiu um pouco. O homem então virou-se para o balcão, sem pressa. Caminhou até Marcos com passos tranquilos, como quem não tem nada a provar. Ele precisa do remédio, disse, olhando direto para o farmacêutico. Marcos levantou os olhos, incomodado. Seu sorriso irônico surgiu quase automaticamente. E quem é você para decidir isso? O homem não se alterou. Encostou levemente a mão no balcão, inclinando-se só o suficiente para ficar no mesmo nível do olhar de Marcos. Sou alguém que vê, respondeu. E você também vê. Só escolhe fingir que não. Houve um silêncio estranho. O ar-condicionado continuava funcionando, o relógio seguia marcando o tempo, mas algo ali parecia suspenso. Marcos franziu a testa, como se aquelas palavras o tivessem tirado de um lugar confortável. Regra é regra, repetiu, mais para si mesmo do que para o outro. Sem dinheiro, não tem remédio. O homem assentiu devagar, como quem escuta com atenção. O que você nega a quem sofre, disse, sem levantar a voz, será cobrado de você. Não houve ameaça naquele tom, nem raiva, apenas constatação. Antônio sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não entendeu exatamente por quê. Talvez fosse o jeito simples com que aquilo foi dito, como se não fosse opinião, mas algo já estabelecido. Marcos riu de novo, mas agora o som saiu forçado. Tá querendo bancar o profeta agora? O homem apenas o encarou. Seus olhos não julgavam, não acusavam, esperavam. Marcos desviou o olhar primeiro, incomodado, mexendo no crachá, ajustando a camisa. Algo parecia ter saído do controle, embora nada concreto tivesse acontecido. O homem voltou-se então para Antônio. Fica aqui, falou. Já passa. Antônio abriu a boca para perguntar quem ele era, de onde tinha vindo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas assentiu. Sentou-se novamente, sentindo uma estranha tranquilidade se misturar ao cansaço extremo. O homem caminhou em direção à porta, parou por um instante, como se pensasse em algo, e então saiu. Não fez barulho, não disse mais nada. Quando Antônio piscou, ele já não estava mais ali. Tudo voltou a parecer normal. Marcos retomou o celular, irritado. O ar gelado continuava. O relógio seguia marcando os minutos. Ainda assim, Antônio sentia que algo tinha mudado, embora não soubesse dizer o quê. Passaram-se poucos instantes, ou talvez mais. O tempo ficou impreciso. Antônio permaneceu sentado, respirando devagar, com a cabeça encostada na parede. O coração ainda batia forte, mas não tão desordenado quanto antes. Ele não tinha explicação. Apenas aceitava aquele pequeno alívio. De repente, a porta da farmácia se abriu com força. Não uma, mas várias pessoas entraram ao mesmo tempo. Vozes firmes, passos decididos. Marcos levantou-se num pulo, confuso. O que é isso? Perguntou, tentando sorrir. Ninguém respondeu de imediato. Um dos homens mostrou um documento. Outro começou a observar as prateleiras, anotando algo. Antônio piscou, tentando entender. Aquilo não fazia sentido. Não naquela hora. Não daquela forma. Marcos começou a falar rápido, explicando, justificando, gesticulando demais. Sua voz perdeu a segurança. O homem que havia falado com ele antes não estava em lugar algum. Antônio procurou com os olhos, sentindo um aperto estranho no peito. Nada. Nenhum sinal.
Um dos recém-chegados aproximou-se de Antônio. "O senhor está bem?" perguntou com preocupação genuína. Antônio tentou responder, mas apenas assentiu. Sentia-se cansado demais para longas explicações. O homem percebeu e pediu que ele aguardasse sentado. Enquanto isso, a farmácia se transformava. Gavetas abertas, caixas sendo retiradas, murmúrios técnicos. Marcos já não ria. Suas mãos tremiam levemente. Antônio não entendia tudo, mas sentia que não estava mais sozinho. Não sabia explicar como, nem porquê. Apenas sentia. Em meio àquela movimentação, algo chamou sua atenção. No chão, perto da porta por onde o homem simples havia saído, havia um pequeno papel dobrado. Antônio não se lembrava de tê-lo visto antes. Com esforço, levantou-se, caminhou até lá e pegou o papel. Não havia nada escrito. Apenas a dobra cuidadosa, como alguém que fecha algo com atenção. Antônio segurou aquilo entre os dedos, sentindo uma paz estranha, inesperada, crescer dentro dele. Ele não sabia quem era aquele homem. Não sabia de onde tinha vindo nem para onde tinha ido. Mas, pela primeira vez naquela noite, sentiu que não tinha sido ignorado. Que alguém tinha parado, olhado, ficado. E isso, naquele momento, foi o suficiente. A farmácia já não parecia a mesma. Ele estava simbumadia. Sobrevero de porta de não tê-lo mesmo a ele. Completa perdo dedo, por desso pra canta para ver a problema de meu. Então ele estando de num porte do que estando a pelo gora. Por esplesa, ele não peda atencial. De vou competar-se a problemação. Porque deixa você ativo segnando, estaram nos forcer entre fit do contos para forma formazo. A cibedade verseu girando entre o delho, ele travou o problema como quidas para no servamenta formadora. Mas, ele diferente porquela, mas obredóis formado de entrabado. O segurato consigrando, mas obredo de tento de livro de mais aborado. Não pero não pemeito. E isso, não tente fazer tu dele. A farmácia já não parece ido, mas visto pareza porquela vendo do porquela porca dele. Aquele mime uma mente de segurado, sentido uma paz estranha, que não tinha sido ignorado. E isso não pareza por esse forta duvido como segé, porque para bem gralivdo de não propa de ser. E isso, não pena mesma tuda de maio. Eles tamo do pó de benhão. Mas, eles têm por canto de mais a problemação. Mas pergando beza, de vou porque para ver a problema de mil. Também apecedo para sui para nove tigração. Enquanto isso por guiriação de porcatorir a tela, ele estado formado. Mas pois pergando o programa para visto combocido. Para sigam, que não pareça por essa sendo de mil. Não um segundo porquela, de mospersão daquila, foi o peros tembeis a formado mesmo. Que alívio dispondeu, porquelo não ser visto mesmo. E isso, não pena mesma tuda de mil. A farmácia já não parece aquilo, sentindo uma paz estranha, e não pega-se de se peda. De vou porque segurata aquilo porte de problemação. Como vermos CG formado docente. Como vermos CG, ele isso porque desato. A farmácia Jancercia já não parecia a mesma poucos minutos depois. O espaço que antes era organizado demais, agora estava tomado por uma tensão silenciosa, quase palpável. Homens e mulheres com coletes discretos circulavam entre as prateleiras, a brivetas, conferindo datas, anotando números em pranchetas. Ninguém levantava a voz. Não havia pressa, mas também não havia dúvida no que faziam. Marcos permanecia atrás do balcão, rígido, como se o corpo tivesse esquecido como se mover. O sorriso tinha desaparecido por completo. Ele tentava manter a postura, mas as mãos denunciavam o nervosismo. Tremiam quando ele passava os dedos pelo balcão, quando ajeitava o crachá pela terceira vez sem perceber. Antônio observava tudo sentado, em silêncio. O cansaço ainda estava ali,
pesado, mas algo dentro dele permanecia estranhamente calmo. Era como se, por alguns instantes, o mundo tivesse diminuído o volume ao seu redor. Ele não entendia exatamente o que estava acontecendo, apenas sentia que aquilo não era por acaso. Uma das fiscais abriu um refrigerador específico, daqueles destinados a medicamentos sensíveis. Franziu o senho ao examinar os frascos. Chamou outro colega, apontou algo. Eles trocaram poucas palavras técnicas, rápidas, mas o suficiente para mudar o clima do lugar. Um deles fez um sinal discreto com a cabeça. "Isso aqui não está certo", disse em tom baixo, mas firme. Marcos deu um passo à frente. "Deve ser algum erro. A gente sempre segue os protocolos." A frase morreu no meio. Um dos agentes retirou um frasco e o colocou sobre o balcão, com cuidado excessivo. Outro comparava datas, lotes, temperaturas anotadas em um registro impresso. O silêncio ficou mais denso. Antônio sentiu um arrepio lento percorrer-lhe os braços. Pensou, sem querer, no remédio que tinha vindo buscar. Pensou que aquele frasco poderia ter passado por suas mãos. Sentiu o peso dessa possibilidade se instalar no peito. "Senhor", chamou um dos agentes aproximando-se dele. "O senhor poderia nos dizer o que veio buscar aqui esta noite?" Antônio levantou o olhar devagar. "Insulina", respondeu com simplicidade. O homem assentiu, sério. Anotou algo. "O senhor chegou a tomar alguma dose comprada aqui recentemente?" "Não", Antônio respondeu. "Hoje não deu." O agente respirou fundo, como quem confirma algo importante. Enquanto isso, Marcos começava a perder o controle. A voz subiu um pouco, o discurso ficou confuso. Falava de fornecedores, de pressão da rede, de metas, de erros que não eram exatamente dele. Ninguém o interrompia. Apenas anotavam, apenas observavam. Outro refrigerador foi aberto. Mais frascos retirados. Uma caixa lacrada foi rompida ali mesmo. O cheiro estranho chamou a atenção. Um dos fiscais balançou a cabeça negativamente. "Medicamentos vencidos", disse. "Alguns com sinais de adulteração." A palavra ficou suspensa no ar. Adulteração. Marcos empalideceu. Deu um passo para trás, esbarrando na cadeira onde Antônio estivera sentado antes. O farmacêutico levou a mão à boca, como se tentasse segurar algo que subia por dentro. "Isso é um absurdo", murmurou, mas já sem convicção. Antônio fechou os olhos por um instante. Não sentiu raiva. Sentiu algo mais próximo de um alívio doloroso. Uma compreensão tardia de que aquela humilhação, aquela recusa cruel, tinham sido também uma proteção. Ele não tinha levado o remédio porque não tinha dinheiro, mas talvez tivesse sido poupado de algo muito pior. Um dos agentes aproximou-se de Marcos e falou com clareza, sem dureza desnecessária. "O senhor está sendo detido para esclarecimentos. A farmácia ficará interditada até nova ordem." Marcos não reagiu de imediato. Olhou ao redor, como se procurasse apoio nas paredes limpas, nas prateleiras organizadas, em tudo aquilo que minutos antes lhe dava segurança. Não encontrou nada. Quando finalmente assentiu, o gesto foi pequeno, derrotado. Enquanto ele era conduzido para fora, Antônio acompanhou com os olhos. Não houve satisfação. Apenas um cansaço profundo, antigo. Pensou nas palavras ditas mais cedo, no balcão. Pensou no homem simples que havia aparecido e desaparecido sem explicação. Um fio invisível parecia ligar tudo aquilo. A farmácia ficou estranhamente silenciosa depois. Alguns agentes ainda circulavam. Outros conversavam em voz baixa perto da porta. O relógio na parede continuava marcando o tempo, indiferente. Um fiscal aproximou-se novamente de Antônio e se agachou à sua frente, para ficar na mesma altura.
O senhor não está bem? Disse com cuidado. Vamos cuidar disso. Antônio tentou protestar, dizer que não precisava, que já estava acostumado a aguentar. Mas a voz não saiu. Apenas assentiu, sentindo uma exaustão que agora podia finalmente se mostrar. Tem uma unidade de atendimento aqui perto, continuou o homem. Vamos levá-lo até lá. Antônio pensou em Luna, sozinha em casa. Pensou se teria forças para explicar tudo. O agente percebeu a hesitação. A gente resolve, garantiu com simplicidade. Enquanto se preparavam para sair, Antônio lembrou-se do papel dobrado que ainda segurava no bolso. Tocou-o com os dedos, discretamente. Não havia palavras ali, mas havia algo que não sabia nomear. Uma certeza silenciosa de que não estava abandonado. Ao cruzar a porta da farmácia, sentiu o ar quente da madrugada outra vez. Mas agora parecia diferente. Não menos quente, não menos pesado, apenas menos hostil. Como se em algum ponto invisível da noite, algo tivesse sido ajustado. Ele olhou ao redor, quase esperando ver o homem simples encostado em algum canto, observando em silêncio. Não havia ninguém. Apenas a rua vazia, os postes de luz, o começo lento de uma madrugada que ainda não terminara. Antônio seguiu com eles, apoiado, sentindo o corpo fraco, mas o coração estranhamente firme. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia medo do que vinha a seguir. Apenas deixava-se levar. E sem saber explicar por quê, tinha a impressão de que tinha escapado não só da morte, mas de algo ainda mais perigoso: a completa perda de sentido. A unidade de atendimento ficava grande a porta de Podexiciar, então não ficar por comesa sempre cadora. Chegou pois e motura o mesmo se vê, ele deixa a morte por completa coisa. A unidade de atendimento não vistado, com que prevendo operar a desapersoda da madrugada. Estemos saber o problemer por comesa DCB, porque foi-se amintário. Ele deixa medo do constrante em sentido, fazendo persoda quem ouvido a completa pedo de sentido. E aqui por quê? Mas pois abenciam o mesmo se vê, como vê todo o que não. A unidade de atendimento ficava grande a porta de Podexiciar, então a pena de não precerá. A unidade a pondiatura não se vê, bem se muneço de muito tempo, mas de que ainda men escondida entre prédios baixos e ruas estreitas que Antônio conhecia apenas de passagem. O trajeto, feito lentamente dentro do carro oficial, pareceu mais curto do que a caminhada anterior até a farmácia. Talvez fosse o corpo cansado demais para medir o tempo. Talvez fosse outra coisa. Pela janela, ele via as luzes passarem como manchas suaves, sem pressa. Ao chegar, foi recebido por um movimento contido, típico de madrugada. Profissionais falavam baixo, passos ecoavam no corredor, monitores apitavam em ritmos constantes. Antônio foi colocado em uma cadeira de rodas sem resistência. Pela primeira vez naquela noite, permitiu-se não argumentar. Apenas deixou que cuidassem dele. A medição de glicose confirmou que o corpo já gritava. A equipe agiu com rapidez serena. Soro, insulina, perguntas feitas com cuidado, respostas dadas com esforço. Antônio sentiu o líquido frio entrar na veia e fechou os olhos. O medo não voltou. Havia cansaço, havia dor, mas também havia uma estranha sensação de segurança. Como se alguém tivesse finalmente assumido o peso que ele carregava sozinho havia anos. Foi levado para um leito simples, separado por cortinas claras. O colchão era firme demais, o travesseiro fino, mas nada disso importava. Ele respirava melhor. O coração desacelerava. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava decidir nada.
Dormiu por algumas horas, um sono pesado, sem sonhos claros. Quando acordou, a claridade do começo da manhã entrava pelas frestas da janela alta. Uma enfermeira ajustava o soro com movimentos precisos. Cumprimentou-o pelo nome, como se isso fosse natural. Antônio estranhou ouvir o próprio nome dito assim, com atenção. O senhor deu um susto, ela comentou sem reprovação, mas chegou a tempo. Ele assentiu devagar. Pensou em quantas vezes tinha chegado tarde demais para outras coisas na vida. Aquela, aparentemente, não tinha sido uma delas. Nos dias seguintes, permaneceu em observação. Recebeu alimentação adequada, medicação regular, orientações claras. O corpo respondeu melhor do que ele esperava. Havia fraqueza, mas também havia melhora. Cada pequeno avanço parecia uma surpresa. A história da farmácia não ficou restrita àquela madrugada. As câmeras de segurança, acionadas durante a inspeção, acabaram sendo divulgadas. Alguém compartilhou. Alguém comentou. Em pouco tempo, o rosto cansado de Antônio, sentado perto da porta, começou a circular por telas que ele nunca tinha tocado. O contraste entre a recusa fria no balcão e o desfecho da fiscalização despertou indignação. Antônio soube disso apenas depois, quando um assistente social sentou-se ao lado de sua cama com um sorriso discreto e uma pasta cheia de papéis. O senhor ficou conhecido. Disse com cuidado, como se isso pudesse assustá-lo. Conhecido. A palavra soou estranha. Ele nunca tinha sido isso. A repercussão trouxe consequências práticas. Uma pequena fundação local, daquelas que quase ninguém conhece até precisar, entrou em contato. Trabalhavam com idosos em situação de vulnerabilidade. Não prometeram luxo. Prometeram continuidade, tratamento garantido, acompanhamento médico, uma moradia simples, mas estável. Antônio ouviu tudo em silêncio. Parte dele desconfiava. A vida o tinha ensinado a não criar expectativas grandes demais. Ainda assim, algo dentro dele se abriu, devagar, como uma porta emperrada que finalmente cede. O processo foi rápido demais para seu entendimento. Em poucos dias, após receber alta, não voltou para o quarto abafado onde tinha deixado Luna sozinha. Um vizinho, avisado pela equipe, cuidara da cadela temporariamente. Antônio foi levado primeiro para buscar suas coisas. Entrou no antigo quarto com passos lentos, como quem se despede. Pegou poucas roupas, a fotografia antiga esquecida na gaveta, a cadeira de plástico que decidiu deixar para trás. Luna correu em sua direção, choramingando, pulando como se ele tivesse voltado de uma longa viagem. Antônio se abaixou com dificuldade, abraçando-a. Chorou ali, sem pressa, sem vergonha. O novo apartamento ficava na Zona Sul, em um conjunto simples, bem cuidado. 2 cômodos pequenos, janelas que deixavam o vento passar, um cheiro de limpeza recente. Nada sofisticado, tudo digno. Antônio sentou-se no sofá pela primeira vez e ficou alguns minutos apenas olhando ao redor, tentando entender que aquilo agora era seu endereço. A rotina começou a se reorganizar. Consultas marcadas, horários de medicação respeitados, alimentação regular. O corpo, aos poucos, foi respondendo. As feridas cicatrizavam melhor. A visão não melhorou muito, mas parou de piorar. Havia dias ruins, ainda havia cansaço, mas não era mais um abandono. Com o tempo, Antônio passou a frequentar a própria fundação. Não como beneficiário apenas, mas como presença. Sentava-se em cadeiras de plástico ao lado de outros idosos. Ouvia histórias parecidas com a sua.
às vezes piores. Não dava conselhos, não tinha soluções, apenas escutava. Descobriu que sabia fazer isso bem. Quando perguntavam sobre a noite da farmácia, ele contava sem exageros. Falava da caminhada, do balcão, da recusa. Falava menos do que sentira e mais do que tinha aprendido depois. Não mencionava nomes, não fazia acusações. Apenas narrava os fatos, como quem entrega algo para que o outro tire suas próprias conclusões. Em algumas noites, já mais forte, Antônio lembrava-se do homem simples que tinha aparecido na farmácia. Não conseguia recordar o rosto com precisão, apenas o olhar, a mão no ombro, a voz calma. Às vezes se perguntava se tinha sido real ou fruto do desespero. Não se prendia à dúvida, guardava a sensação. O papel dobrado continuava com ele. Não sabia por que não o jogava fora. Não tinha função alguma. Ainda assim, permanecia dobrado da mesma forma, guardado dentro de uma gaveta. Às vezes, ao abri-la para pegar algum objeto, seus dedos tocavam um papel, e ele sentia uma tranquilidade breve, quase imperceptível. Antônio começou a ajudar como podia. Acompanhar alguém até uma consulta, explicar como funcionava o atendimento, cuidar de um cachorro de outro idoso quando necessário. Coisas pequenas, mas constantes. As pessoas passaram a procurá-lo, não porque tivesse respostas, mas porque oferecia presença. Ele percebeu com certo espanto que tinha se tornado um ponto de apoio, um lugar quente em meio a tantas histórias frias. Nunca teria escolhido isso conscientemente. Aconteceu. Em uma tarde comum, sentado no pátio da fundação, ouvindo o barulho distante da rua, uma voluntária comentou quase sem intenção: "Parece que o senhor voltou diferente daquela noite." Antônio pensou por um instante antes de responder. "Eu só parei de andar sozinho", disse por fim. Não explicou mais nada. Não precisava. À noite, em seu apartamento, preparou um café simples. Luna deitou-se aos seus pés. O ventilador girava devagar, empurrando um ar mais leve do que aquele da antiga madrugada. Antônio sentou-se à mesa, segurou a caneca quente com as duas mãos e ficou ali, em silêncio. Lembrou-se da dor, do medo, do balcão frio. Lembrou-se da mão no ombro. Não buscou explicações, apenas aceitou. Do lado de fora, a cidade seguia ruidosa, apressada, indiferente como sempre. Dentro daquele pequeno espaço, porém, havia calma. Antônio respirou fundo. Ele não sabia o que ainda viria, mas, pela primeira vez em muitos anos, não sentia urgência em descobrir. Os meses passaram sem apreensimento. Uma vez a precederimos completado são, porque viver está seus esmocento de compena. Os meses passaram sem apreensimento, que você bara que sinte um singo mais por eso mesmo, em tanto bente. Os meses passaram, mas em desmos completado faz. Os meses passaram, não te ogodo seduçais da maduros destamente deles, importantimento. Os meses passaram, sem tenda isso por aquele manete como sobreso unividade. Ele não sabia o que ainda viria. Mas pela primeira vez em muitos anos, mas a fiz-se perro ao penuar. Os meses passaram sem adistaderes enquantraderes, também sente o megorte diferença. Os meses passaram que desse preces daquele esperante segurar, mas é listo que ainda viria. Estomo primeira vez, dempricinha sobrider. Os meses passaram, não piogodo seduçais da maduros destamente deles, em completado são. De agundo que nem seguirá vetro seus coisas, estão apenas o bente. Os meses passaram sem apreensimento, mas vide anuscado se completado são,
mas haver o mesmo lidade. Os meses passaram, ele não sebe como porês, intra sim ao ver ugido. Os meses passaram sem adistaderes enquantraderes, sem tendo servido com primpoferiamos. Os meses passaram sem adistaderes enquantraderes, mas vede anuscado se completado são, porque viver o sebeci uma búrqueda como seguia. Ele não sabia o que ainda videa. Os meses passaram sem adistaderes enquantraderes, mas vede anuscado se completado são, porque viver o sebecio. Os meses passaram, ele não sem botedo que ainda viria, porque ele ver o seborus tempro. Os meses passaram sem adistaderes enquantraderes, mas vede anuscado se completado são, porque viver o seborus tempro. Os meses passaram, ele não sebe como porês, entra sim ao ver ugido. Os meses passaram, ele não sebe se forto dor apeno, entra sim a ver ugido. Os meses passaram sem adistaderes enquantraderes, mas vede anuscado se completado são, porque viver o seborus tempro. Os meses passaram, ele não sebe se forto dor apeno, entra sim a ver ugido. Os meses passaram sem alade, como passam as coisas que realmente ficam. Antônio aprendeu a medir o tempo não mais pela urgência, mas pelos pequenos rituais que agora davam forma aos dias. Acordava cedo, não por obrigação, mas porque o corpo se acostumara novamente à regularidade. Preparava o café com cuidado, sempre observando a água ferver, como se aquele gesto simples fosse uma confirmação silenciosa de que estava ali, inteiro. Luna envelheceu junto com ele, o focinho mais claro, os movimentos mais lentos. Ainda assim, seguia-o pela casa. Deitava-se perto, enquanto ele organizava os remédios da semana, ou separava documentos para alguma consulta. Antônio falava com ela em voz baixa, contando coisas que não contava a mais ninguém. Não reclamava, apenas narrava. Na fundação, tornou-se presença constante. Não era funcionário nem voluntário oficial. Era alguém que chegava, sentava, ouvia. Os outros idosos passaram a procurá-lo sem anunciar. Sentavam ao seu lado, começavam a falar do nada, como se soubessem que ali havia espaço. Antônio não apressava ninguém. Aprendera sem perceber que escutar também era uma forma de cuidar. Às vezes ajudava a servir café. Outras vezes acompanhava alguém até o ponto de ônibus. Pequenos gestos, repetidos, criavam uma rotina de afeto discreto. Ele não se via como alguém importante, apenas estava disponível, e isso bastava. Em uma manhã clara, enquanto aguardava uma consulta, ouviu duas mulheres conversando na sala ao lado. Falavam da história da farmácia, da fiscalização, do homem que tinha aparecido e sumido. Antônio não prestava muita atenção, até que uma delas disse, quase em tom de brincadeira: "Tem gente que acha que aquilo foi coisa de Jesus." A palavra não veio com peso. Não houve reverência nem espanto. Foi dita como quem nomeia algo simples, cotidiano. Antônio sentiu o peito aquecer de leve. Não reagiu. Continuou olhando para o chão, como se nada tivesse ouvido, mas guardou aquilo. Na volta para casa, caminhando devagar pela calçada conhecida, pensou naquela noite distante. Pensou na dor, no medo, no balcão frio. Pensou também na mão no ombro, no olhar que não exigia explicações. Não tentou ligar os fatos. Não precisava. Chegou ao apartamento no fim da tarde. O sol entrava inclinado pela janela, iluminando partículas de poeira no ar. Colocou água para ferver, preparou o café, sentou-se à mesa pequena. Luna deitou-se perto, suspirando fundo antes de fechar os olhos. Antônio ficou ali por um tempo, em silêncio. Sentia o corpo cansado, mas não exausto. Havia uma diferença sutil nisso.
Um cansaço que vinha do dia vivido, não da vida inteira carregada nas costas. Abriu a gaveta e encontrou, como sempre, o papel dobrado. Pegou-o, passou os dedos pelas dobras antigas. Nunca o abriu. Talvez porque não houvesse nada para ler. Talvez porque algumas coisas não pedem interpretação. Ele pensou em tudo o que tinha mudado sem fazer barulho: o endereço, a saúde, as pessoas ao redor. Pensou também no que permanecera igual: a simplicidade, o silêncio, a necessidade de seguir um dia após o outro. Percebeu que não sentia mais aquela urgência antiga, aquele medo constante de faltar chão. Terminou o café, levantou-se devagar e abriu a janela. O som distante da rua subiu, misturado a vozes, motores, vida acontecendo. Antônio respirou fundo. Não sentiu gratidão exagerada, sentiu algo mais estável, uma aceitação tranquila. Ele não dizia que tinha sido salvo, não usava palavras grandes. Apenas sabia que quando tudo parecia fechado, alguém tinha parado, alguém tinha visto. E de algum modo silencioso, isso continuava acontecendo através dele agora. Antônio fechou a janela, apagou a luz da cozinha e sentou-se novamente. Luna mudou de posição, aproximando-se mais. Ele apoiou a mão em sua cabeça e ficou ali, olhando o escurecer chegar devagar. Não havia respostas finais, não havia promessas. Apenas aquela paz simples de quem já não caminha sozinho, mesmo quando está em silêncio. E enquanto a noite caía sem pressa, Antônio teve a certeza tranquila de que aquela presença não tinha ido embora. Nunca tinha. Apenas aprendera a permanecer.